No Justiça para Todos de hoje, os nossos convidados são o juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo, vice-presidente da AJUF da 5ª Região, e a auditora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Nós vamos falar sobre a proposta de emenda à Constituição 55 de 2016, conhecida como PEC dos Gastos. A proposta está no Senado Federal e propõe limites aos gastos públicos nos próximos 20 anos. Você acompanha isso agora. O Justiça para Todos está no ar. A proposta de emenda à Constituição 55 de 2016 prevê um teto nos gastos públicos. A PEC é de autoria do governo federal e está em trâmite no Senado Federal. Os limites orçamentários teriam cálculos diferenciados e só poderiam ser revistos depois do 10º ano de vigência da PEC. Sobre esse assunto, eu converso com o juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo, vice-presidente da AJUF da 5ª Região, e a auditora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Obrigada pela presença, doutor Antônio, Maria Lúcia. Essa PEC, doutor Antônio, ela confere poderes excessivos ao Legislativo, né? De que forma ela pode afetar o poder judiciário, em termos financeiros mesmo? Pois bem, a PEC 55, que é até chamada PEC 241 na Câmara, ela é intitulada PEC 55, apresentada pelo governo Temer em junho deste ano, ela propõe um congelamento das despesas primárias pagas do ano de 2016, atualizado apenas pela inflação, o IPCA. O problema, a questão para o judiciário e também para todos os serviços públicos do país, educação, saúde, enfim, toda a prestação de serviços públicos, especialmente os direitos sociais, é que há uma necessidade de expansão desses serviços públicos. Há uma necessidade de expansão porque há um crescimento econômico do país, vai haver crescimento econômico, vai haver aumento da população, a quantidade de processos que chegam ao judiciário a cada dia, elas vão aumentando consideravelmente. Isso é uma característica do crescimento da população também. E nesse crescimento da população, especialmente também das desigualdades, que as pessoas precisam do judiciário para concretizar os direitos à saúde, à educação, as pessoas buscam a seguridade social, a previdência. É necessário que o judiciário ele tenha a expansão dos serviços, né? Não só a expansão, como também a manutenção dos serviços. Então, a manutenção da estrutura física dos prédios que vão se deteriorar e vão precisar de manutenção, de revisão desses prédios. A gente tem um processo interessante na Justiça Federal, que chamamos de interiorização da justiça, um projeto muito bonito da Justiça Federal. Chegamos perto do cidadão, perto da população, especialmente das populações das cidades do interior do nosso país. Pessoas que para ter acesso ao Poder Judiciário tinham que percorrer os quilômetros de distância até as capitais. Havia uma exclusão do interior, então nós crescemos e expandimos até as cidades que mais necessitavam desses serviços, e hoje está mais próximo da população. Se a PEC 241, intitulada PEC 55, agora em tramitação no Senado, ela já tivesse sido aprovada 10 anos atrás, por exemplo, a título de exemplo, nós não teríamos tido essa interiorização da Justiça Federal. A população não teria esse acesso privilegiado por ter a instituição perto, não teria esse acesso. E essas populações do interior do nosso país são populações que sofrem bastante com as desigualdades sociais. São populações de cidades com baixo crescimento econômico, né? Enfim, então pessoas de regiões com poucas oportunidades de emprego, pessoas que precisam de benefícios da Seguridade Social, benefícios assistenciais, auxílio-doença, aqueles segurados especiais rurais, os pescadores artesanais. Então, muita gente que precisa do judiciário perto ali da sua casa, precisa desse acesso, precisa ter acesso à justiça. Então, isso a critério de exemplo. Então, a partir de agora, iremos ter um congelamento atualizado apenas pela inflação, o judiciário não vai poder crescer, isso viola a separação de poderes, a independência dos poderes. Nós temos 3 poderes no país, executivo, legislativo e judiciário, e 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Ocorre que a partir do momento que o Poder Executivo com o Poder Legislativo institui um teto de gastos, o Poder Judiciário ele acaba prejudicando a sua própria autonomia administrativa e financeira que é prevista na Constituição. Então, no artigo 99 da Constituição, há previsão da autonomia administrativa, financeira do Judiciário, e o Judiciário, bem como os demais poderes, eles têm a incumbência, a competência
de instituir, de propor o seu orçamento necessário para o funcionamento nos critérios de razoabilidade. A partir do momento que tem uma PEC que congela o gasto do judiciário, essa PEC acaba prejudicando a própria independência do judiciário. Por isso que dizemos que é inconstitucional. E ela, Maria Lúcia, ela não foca nos gastos mais abusivos, né, do país. De forma alguma. Aliás, os telespectadores que estão nos assistindo precisam ficar muito atentos, porque está havendo uma propaganda avassaladora de que essa PEC seria a PEC do controle de gastos. E com isso, claro que a maioria da população que não chega a se aprofundar no estudo do que realmente está por trás dessa PEC, acaba apoiando essa PEC. Porque, na verdade, quem é que vai ser contra controlar os gastos, não é mesmo? Todo mundo é a favor de controlar gastos. Mas essa PEC não trata de controlar gastos. Essa PEC simplesmente estabelece um teto para as despesas primárias. E a imensa maioria das pessoas não sabe o que é despesa primária, nem os senadores. Hoje nós perguntamos para vários senadores. Muitos não sabem também. E o que é despesa primária? São todas as despesas importantes para a sociedade. O Estado tem que prover saúde pública. Olha, cerca de 90% da população brasileira só tem acesso à saúde na rede pública. Então, as despesas primárias englobam gastos com saúde, com educação, com segurança, previdência, assistência, ciência e tecnologia, todos os investimentos do Estado, os três poderes, todas as despesas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, o que é que está fora das despesas primárias? Somente as despesas financeiras. As despesas abusivas com os juros. Esse gasto com juros é o gasto mais abusivo do país. É o gasto que precisa ser disciplinado. E o que é que a PEC faz? Coloca um teto, uma amarra nas despesas primárias que interessam para a sociedade, que interessam para toda prestação de serviço estatal, vão ficar 20 anos congeladas com um teto de aço. Abaixo desse teto de aço, todas as áreas disputando recursos. Por exemplo, se der um pouquinho mais para a saúde, vai ter que ver de onde vai tirar, porque o teto não pode ser ultrapassado. Então, você imagina o que vai acontecer, o caos. Agora, enquanto todas as áreas ficam sujeitas a esse teto, os gastos abusivos com juros ficam livres, sem teto, sem limite, sem controle. E o mais infame ainda é que esses juros incidem sobre uma dívida pública que nunca foi auditada. Nós vamos para um rápido intervalo. Justiça para Todos volta em instantes. Eu volto a conversar com o juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo, vice-presidente da AJUF da 5ª Região, e com a auditora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Doutor Antônio, a PEC, ela tem várias inconstitucionalidades, né? Quais seriam aí as principais? A PEC 55 ela é inconstitucional. Além de violar o artigo 2º da Constituição, são independentes e harmônicos entre si, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A PEC ela viola a independência dos poderes. A PEC também viola as cláusulas pétreas da Constituição, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Quando a Constituição
O Constituinte, 87, no início da Constituinte, ele vem, faz aqueles inúmeros trabalhos, de forma hercúlea, parlamentares progressistas, eles conseguem garantir direitos fundamentais, sociais, na Constituição, no texto promulgado em outubro de 88. A PEC, ela viola tanto os direitos e garantias fundamentais, como também a separação e independência de poderes, como também o voto direto, secreto, universal e periódico. O voto direto, secreto, universal e periódico é a possibilidade da população escolher os seus representantes, o projeto político para o país. A população pode escolher um parlamentar, um chefe do Poder Executivo, um governador, um prefeito, um presidente, que tem uma proposta de concretizar ao máximo os direitos previstos na Constituição, como saúde, educação, lazer, moradia. Isso é um direito da população. A partir do momento que a PEC ela cria esse limite, congela esses valores, o voto do povo fica enfraquecido, o voto fica sem viabilidade, sem credibilidade. Qual é o parlamentar, o executivo, ele vai poder prometer o quê? Imagine-se um bairro de uma determinada cidade bastante carente que precisa de um hospital público ou precisa de uma escola pública. O povo tem o direito de escolher um representante que vá concretizar aquilo dali. Eu cito também o exemplo dos protestos de junho de 2013 no país, protestos que movimentaram o país, em que a população, em suma, pediu mais saúde, mais educação, até rotulando, não é só por 20 centavos, é por saúde, por educação, é por direitos sociais que a população precisa. E a partir do momento que a população quer isso daí, vem a limitação dos gastos. A limitação dos gastos que acaba sendo inconstitucional por ferir o voto direto, secreto, universal e periódico e também os direitos e garantias fundamentais. Esses direitos fundamentais previstos na Constituição, especialmente os sociais, são aqueles saúde, educação, lazer, moradia, estão previstos no artigo 6º, em diversos dispositivos da Constituição, protegem os mais vulneráveis, os idosos, as pessoas, as crianças e adolescentes. Então, se a PEC ela congela os gastos com saúde, com educação, ela acaba violando os direitos e garantias fundamentais. A gente está num país com graves desigualdades sociais. Nós temos hoje 206 milhões de habitantes, com cerca de 150 milhões de usuários do SUS. Muita gente precisa do Sistema Único de Saúde. Além disso, nós temos 45,6 milhões de pessoas com deficiência que precisam do atendimento público, precisam da prestação do serviço público, precisam desde o serviço, ainda mais com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, recentemente aprovado no país, precisam de condições de estrutura, tanto de uma calçada para um cadeirante, como também de transporte, diversas questões que exigem gastos públicos. Temos 45 milhões de estudantes da rede pública no país, pessoas que precisam da rede pública. Então, são muitas pessoas. A perspectiva daqui a 10 anos é de termos cerca de 220 milhões de habitantes. Num país que uma concentração de renda é gritante, é alarmante a concentração de renda do país. Então, as pessoas, uma porcentagem pequena, concentra a grande riqueza do país, enquanto a população ela acaba tendo que ser refém dessa situação e precisa dos serviços públicos. É a única forma da gente garantir o mínimo, porque a meritocracia no país, ela precisa partir do pressuposto que as pessoas têm um mínimo de condições igualitárias para poderem trabalhar, para poder estudar, para poder ter uma saúde pública, questões básicas da população e fundamentais. Por isso que a PEC 55 ela é inconstitucional. E há alternativas, né, Maria Lúcia, para manejar aí esse orçamento, né, que não é essa PEC, né? Quais são elas? Não, de forma alguma. Veja bem, ao invés de cortar recursos que deveriam se destinar a essas áreas essenciais, como o doutor Antônio acabou de dizer, nós deveríamos estar discutindo nesse momento no país, por exemplo, uma reforma tributária. O Brasil tem potencial arrecadatório imenso. Porque deixa de tributar os lucros, deixa de tributar remessas de lucros para o exterior, deixa de tributar as heranças, as fortunas. Então, há uma série de benefícios, principalmente para os muito ricos. Os muito ricos praticamente não pagam, não contribuem para o Estado. Enquanto que a classe trabalhadora e os mais pobres são os mais onerados. Mais de 60% da carga tributária brasileira incide sobre o consumo. De tal maneira que um mendigo que recebe umas moedas e vai comprar um café com leite e um pão,
ele está pagando imposto. Ele está pagando contribuições embutidas ali naquele lanche que ele foi fazer. Se ele consegue ir ao supermercado e comprar um pacote de macarrão, ele vai pagar o mesmo imposto embutido naquele macarrão do que um milionário. Então, proporcionalmente, quanto mais pobre a pessoa, mais aquela carga tributária embutida nos produtos é pesada, é mais pesada para aquele que tem menos condição financeira. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar com o juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo, vice-presidente da AJUF da 5ª Região, e com a auditora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Em instantes, até já. Estamos de volta e o Justiça para Todos de hoje recebe o juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo, vice-presidente da AJUF da 5ª Região, e a auditora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Doutor Antônio, a PEC 55, a PEC 55 sendo aprovada, ela vai trazer aí prejuízos para as carreiras jurídicas, em termos de condições de trabalho, remuneração. Como que o senhor avalia isso? Esse é um problema do serviço público como um todo. O que vai ocorrer com a PEC 55 sendo aprovada? Vai acontecer das carreiras, o orçamento, as despesas, elas serão atualizadas pela inflação. Só que nós vamos ter o servidor público, tanto do judiciário como de todas as carreiras do serviço público, que vai se aposentar. O servidor público que vai ter seu salário corroído pela inflação e precisará do reajuste do seu salário. Por outro lado, ele vai pedir o reajuste de acordo com a inflação, que é um direito básico de todas as categorias profissionais, ter a recomposição inflacionária, sob pena de corroer os seus salários, perder o poder aquisitivo e praticamente sucatear o serviço público, os servidores públicos, não à toa que eles, com razão, vão se sentir no direito de deflagrar greves, e isso acaba prejudicando mais ainda o usuário do serviço público. Então, o que acontece? A atualização pela inflação do orçamento não garante necessariamente a atualização do salário do servidor público, do magistrado, de todos os servidores públicos. Não garante. É necessário ele pleitear o reajuste, porém, o reajuste vai concorrer com as demais despesas, que nós chamamos de despesas discricionárias do serviço público. Então, nós temos a despesa de estrutura, instalação, energia elétrica, contratação de terceirizados, e tudo isso vai ter um aumento. E aí, no caso, o reajuste do salário do servidor poderá ser prejudicado, vai sucatear o serviço público, vai desmotivar os servidores públicos, vai tornar o serviço público, que hoje é um atrativo da população, que presta os concursos altamente concorridos no país, prestando serviço de qualidade para a população, vai quebrar os atrativos do serviço público. Então isso é um problema gravíssimo. Agora eu queria registrar que quando a gente critica a PEC 55, não pode dar a ideia ou conclusão de que há uma irresponsabilidade nessa crítica, como se não existisse alternativas. Como a doutora Maria Lúcia ela bem ressaltou, a existência de alternativas, eu trago um complemento. Nós temos hoje uma dívida tributária de devedores, pessoas físicas e jurídicas com a União, que chegou a 1,6 trilhão de reais. É uma dívida trilionária. Dessa dívida, a União ela consegue arrecadar apenas 1%. Um percentual pequeno, e é necessário que a União ela priorize a cobrança desses devedores no país. É uma alternativa em relação à PEC 55, entre outras mais que nós passamos. Então é necessário, nós queremos sim um equilíbrio fiscal, mas não a proposta que o governo está apresentando, que prejudica, que prioriza lucros de banqueiros, mas prejudica a população. A gente não pode ficar refém desse capital financeiro do país.
Então é necessário temos alternativas, temos a auditoria pública da dívida, temos a tributação, a reforma tributária, principalmente a tributação dos dividendos, a reforma progressiva, a capacidade contributiva, tributária, ela ser reformada. Temos impostos em que tanto o pobre como o rico pagam o mesmo valor, que é o imposto sobre mercadorias. Não, você compra um pacote de arroz, o pobre, uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês, vai pagar a mesma tributação. Então isso precisa ser revisto. A questão, eu queria ressaltar por fim da minha apresentação, da minha entrevista, queria registrar que o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ainda com base em dados de 2006, ela fez uma pesquisa interessante, um estudo interessante, que concluiu que a cada R$1 gasto em saúde e em educação, retorna ao produto interno bruto do país, às riquezas do país, R$1,85 em relação ao gasto com saúde e R$1,70 com gasto em educação. Quer dizer que o investimento em direitos sociais, ele traz um retorno para o PIB. Um órgão como o IPEA, que é um centro de referência nesses estudos, e tirou essa conclusão. Isso é importante a gente resgatar essa informação, esclarecer a população que é necessário um novo país, mas um país que priorize realmente os direitos sociais, que foi o objetivo, foi o que foi consagrado pelo Constituinte na Constituição de 88. Foi a vontade do povo e ela não pode ser violada por uma emenda constitucional, não pode ser prejudicada. Aproveitando essa deixa, a PEC ela compromete, né, os gastos sociais e acaba privilegiando aí banqueiros, né, por exemplo. Com certeza. Os bancos nacionais e estrangeiros são os maiores detentores dos títulos da dívida pública. Aliás, o nome dos detentores é uma informação considerada sigilosa no Brasil. Isso é um absurdo. O gasto mais elevado do país, nós nem sabemos os nomes dos beneficiários desse gasto. E a PEC, como eu falei anteriormente, ela congela os gastos primários e vai deixar livre. Esses gastos financeiros vão passar por uma elevação espantosa. Essa é a previsão, esse é o objetivo da PEC. E o lucro dos bancos aqui no Brasil já configura um verdadeiro escândalo. Em lugar nenhum do planeta os bancos obtêm lucros tão elevados como os lucros que acontecem aqui no Brasil. Vou dar um exemplo do ano de 2015. 2015, todo mundo sabe, foi um ano de crise financeira aqui no país. Nós tivemos queda na atividade industrial, queda no comércio, desemprego recorde. O PIB do país, o Produto Interno Bruto, o PIB, teve queda de quase 4%. Nesse cenário, o lucro dos bancos aumentou 20% em relação aos lucros de 2014. Em 2014, eles tinham tido um lucro de 81 bilhões. Em 2015, eles lucraram 97 bilhões e ainda fizeram uma reserva para devedores duvidosos que atingiu 183,7 bilhões de reais. Então, imaginem, num ano de crise, o lucro dos bancos foi esse escândalo. Imagina agora, depois dessa PEC, caso ela venha a ser aprovada, o lucro vai ser maior ainda, porque além desse privilégio dos juros, ainda tem outros esquemas financeiros escondidos nessa PEC, como os recursos para empresas estatais não dependentes, que está fora do teto. Então, a sociedade precisa se mobilizar. É urgente que a sociedade compreenda o que é essa PEC e mobilize, entre em contato com os senadores. Muito grata. Obrigada pela presença. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Foi rápido, mas foi bem produtivo. Eu que agradeço o espaço, a importância do tema ser discutido. O programa Justiça para Todos está de parabéns. Agradeço e parabenizo a doutora Maria Lúcia pela brilhante exposição acerca de tantos aspectos econômicos e técnicos acerca da PEC. Muito obrigado. Obrigada. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie a sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.